próxima sessão é o painel de highlights da Uro-Oncologia em 2018. Então, nós teremos a apresentação sobre os highlights da ASCO pelo Dr. Guilherme Gaibe, da Estro pelo Dr. Alan Dalprá e dos highlights do AUA por mim mesmo. Dr. Guilherme é o primeiro a falar. É médico oncologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Hospital Moinhos de Vento e assessor da presidência e da diretoria médica aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Dr. Guilherme também faz parte da comissão científica desse evento, um grande colaborador para que esse evento pudesse acontecer. Dr. Guilherme, obrigado. Boa tarde a todos. Eu quase me convidei para essa sessão. O ASCO de 2018 trouxe uma série de estudos interessantes dentro da uro-oncologia. Eu, por pressão do tempo, selecionei 3 que eu julguei que teriam uma aplicabilidade clínica mais direta no dia a dia da gente. O primeiro deles foi a plenária, um dos estudos da plenária desse ano, o estudo Carmina. Eu acredito que boa parte de vocês já tenha discutido, que avalia o papel da nefrectomia citorredutora nos dias de hoje em que a gente usa terapia-alvo para câncer de rim. Né? Nos últimos 20 anos, pelo menos, a nefrectomia citorredutora tem sido parte do tratamento de pacientes com câncer de rim avançado. Né? Isso é baseado em estudos randomizados da era das citocinas, né? Onde retirar o rim do paciente com doença metastática fornecia um ganho de sobrevida. Nos últimos anos, uma série de mudanças, evoluções do tratamento tem acontecido, o que tem se discutido se esse papel ainda existe. Né? Muitos estudos retrospectivos têm sido feitos nesse cenário. Um deles, em um grande número de pacientes que eu estou apresentando aqui, demonstra que, pelo menos do ponto de vista retrospectivo, ainda parecia haver benefício da nefrectomia na nova era, digamos, de pacientes tratados com inibidor tirosina quinase. Só que esse conceito, até então, não havia sido validado de forma prospectiva. E esse foi, então, o desafio desse estudo do Carmena. Ele é um estudo de não inferioridade, então, de fase 3, que recrutou pacientes com carcinoma de células claras com risco intermediário ou alto, né, pelos critérios clássicos aí de estratificação, e, num grupo, era feita a nefrectomia citorredutora, seguido do tratamento com sunitinib, né, um inibidor de VEGF, ou diretamente o paciente recebia sunitinib. Né. O desfecho primário, então, sobrevida global. Na hipótese, então, de não inferioridade, foi determinada uma margem, então, do hazard ratio de até 1,2, ou seja, o hazard ratio não poderia ser maior do que 1,2, no intervalo de 95%, para que o estudo fosse considerado não inferior. Né? E, para isso, eles, então, calcularam uma amostra em torno de 575 pacientes. Esse estudo ele foi interrompido no momento da segunda análise interina, onde 450 pacientes já tinham sido recrutados e randomizados, e esse é o resultado que eu vou apresentar para vocês. Os grupos foram bem balanceados, predominava levemente os pacientes de risco intermediário, né, com bom performance e um volume de doença razoável, com pelo menos 2 linhas, aliás, 2 áreas de metástase no organismo nos 2 grupos. Né. O que a gente observa, então, como desfecho primário, eu estou passando rápido em questão do tempo, é que não houve diferença entre o paciente fazer a nefrectomia citorredutora, seguido da terapia alvo, ou ir direto à terapia alvo. Ou seja, o conceito da não inferioridade foi confirmado, uma vez que o intervalo de confiança não superou 1,2. Quando a gente observa as sobrevidas medianas, então, na população em geral, 13 meses na nefrectomia contra 18 meses no grupo do sunitinib, no risco intermediário 19 contra 23, no alto risco 10 contra 13. A conclusão, então, dos autores é que o tratamento sistêmico sem a nefrectomia parece ser não inferior. Né? Os pacientes que foram direto ao sunitinib pareceram ter um maior benefício clínico com esse tratamento, e os autores colocam, então, que a nefrectomia citorredutora não deveria mais ser considerado
o padrão de tratamento do câncer de rim metastático. É óbvio que uma série de perguntas ficam, certamente existe ainda o papel para esse tratamento em pacientes selecionados, e uma outra questão é como a imunoterapia moderna tem demonstrado, como o Dr. Fay mostrou, ser melhor do que a terapia-alvo em primeira linha. Será que esse conceito que foi testado na terapia-alvo também é verdadeiro para a imunoterapia moderna? É uma outra pergunta que a gente não tem resposta. Então, esse estudo bastante interessante, é um estudo que muda um pouco o que a gente vem fazendo no dia a dia, né? E a gente tem que discutir, amanhã a gente vai ter uma aula sobre isso, o papel atual da nefrectomia citoredutora. O segundo estudo que eu selecionei foi um estudo de adjuvância em câncer de próstata com docetaxel, ou seja, com quimioterapia, né, depois de um tratamento local com rádio, né. É um estudo escandinavo, então, basicamente, Noruega e Suécia. Pacientes, então, com risco alto ou intermediário foram selecionados para, após a terapia de rádio e hormonioterapia, para químio com docetaxel ou acompanhamento. O desfecho era um PSA maior do que 2, pelos critérios da Astro, como desfecho. E, mais uma vez, eu vou passar rapidamente, não houve diferença entre os grupos em relação à adjuvância com quimioterapia. É mais um estudo negativo nessa área, é um tema ainda controverso, visto que o docetaxel já mostrou benefício em outras fases mais avançadas da doença. O último estudo, então, que eu trouxe, que eu achei bastante interessante, porque é algo que tem sido praticado no nosso meio, é a utilidade do PET com PSMA para a detecção de recorrência de câncer de próstata. Esse é um estudo prospectivo. O que eles fizeram, então, foram recrutar pacientes que tinham recorrência bioquímica com base nos critérios de Fênix, né, e submeteram esses pacientes à realização de um PET com PSMA. Dentro do possível, eles tentaram validar, então, esse achado através de biópsias, acompanhamento com imagem ou com PSA, e o endpoint primário foi o fator preditivo positivo em pacientes confirmados por histologia, né? Foram 250 pacientes ao todo que eles avaliaram, a maioria tratados com prostatectomia radical, né? E a boa parte dos pacientes, ou 40% dos pacientes, tinha menos do que 1 de PSA sérico. Eles conseguiram validar o resultado do PET em somente a metade da população em que ele foi positivo. E essa validação em 33 pacientes foi com biópsia ou cirurgia, em 62 pacientes com imagem, e 9 pacientes que acompanharam somente com PSA por critérios pré-estabelecidos. O que eu achei interessante, que pode ter um impacto bem claro no nosso dia a dia, é que vejam que a taxa de detecção do PSMA, obviamente, aumenta com o nível do PSA sérico. Mas pacientes que têm um PSA menor do que 0,5, o exame só consegue detectar 40% dos achados, né? E isso, então, vai aumentando para em torno de 60% entre 0,5 e 1, acima de 1 já vai a 80 e poucos por cento, e acima de 5 beira 100%. Dentre os achados, o mais comum foi linfonodos pélvicos, então, que o exame identificou. O valor preditivo positivo do exame, quando esses achados eram confirmados por biópsia, foi de 85%. E um dado que é interessante é que eles usaram esses achados do PET para guiar a terapia, né? E naqueles pacientes, então, que foram submetidos a uma terapia de resgate baseado no PET, né, o PSA ficou indetectável em 30% dos casos e reduziu em outros 50% aproximadamente. Então, parece haver mesmo um papel no resgate de pacientes com o uso dessa estratégia, mas, obviamente, esse estudo precisa ser ampliado, esses Ns aumentados, para a gente entender melhor, embora a gente saiba que isso está muito incorporado já no nosso meio, no nosso dia a dia. Eram esses os estudos, agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu gostaria de convidar agora o Dr. Alain Dalprat para falar sobre os highlights da Estro. O Dr. Alain é egresso da nossa escola, fez a faculdade aqui na URGS, e a residência dele
na Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, em radio-oncologia, e agora, depois de 10 anos, né, já no exterior, várias trocas de local, seus fellowships e a sua formação completa. Por exemplo, fez a pós-graduação na McGill University, depois trabalhou como radio-oncologista no Hospital Universitário de Berna, na Suíça, e agora ele é professor assistente de radio-oncologia do Serviço de Radio-Oncologia do Leonard Foundation Medical Center, Coral Gables, em Miami. Alan, é uma satisfação estar aqui e muito obrigado pela tua disponibilidade em comparecer ao evento. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Depois de alguns anos, voltar para o Hospital de Clínicas. Agradecer a Marta pelo convite e toda a comissão organizadora. É uma satisfação. Então, vou falar sobre os highlights da ESTRO, o Congresso Europeu de Radioterapia. São os meus conflitos, não tem relação com essa apresentação. Então, eu selecionei 2 trabalhos que são os primeiros ensaios clínicos randomizados em áreas específicas. O primeiro trabalho eu não combinei com o Guilherme, mas é também PET-Guided Therapy, é o STOMP Trial, em doença oligometastática da próstata, e o segundo trabalho é o HypoRTPC, que é o primeiro ensaio clínico randomizado para SBRT, SBRT da próstata. Então, o primeiro trabalho vem no grupo belga, que foi publicado no início desse ano no JCO. Então, para quem quiser ter mais detalhes sobre esse estudo, é um trabalho que testou a eficácia do tratamento das metástases, tanto com radiação quanto cirurgia em doença oligometastática. A gente sabe que vários estudos retrospectivos demonstraram um melhor desfecho para esses pacientes, mas esse é o primeiro ensaio clínico, fase 2, que incluiu pacientes com assintomáticos, com falha bioquímica depois do tratamento primário, com intenção curativa. Esses pacientes tinham que ter menos de 3 metástases extracranianas no PET scan. Os pacientes foram randomizados tanto para observação quanto terapia das metástases. Esses foram acompanhados com PSA a cada 3 meses, repetindo imagens de progressão clínica ou de PSA. Foram estratificados de acordo com o PSA doubling time, mais e menos de 3 meses, se tinham doença nodal ou não. O endpoint primário foi sobrevida livre de hormonioterapia. Então, esses pacientes foram tratados tanto para metástase linfonodal ou metástase óssea, com 30 grays em 3 frações. Isso é um exemplo de tratamento focal com radioterapia. E, realmente, depois 62 pacientes foram randomizados, com um follow-up mediano de 3 anos. E teve uma melhora da sobrevida livre de uso de hormonioterapia naqueles pacientes que receberam tratamentos para as metástases, 21 meses versus 13 meses. A qualidade de vida foi similar em ambos os grupos, em 3 meses e em 1 ano, depois do segmento. A toxicidade, obviamente, foi muito baixa com os pacientes que receberam o tratamento para as metástases. A grande maioria dos pacientes receberam tratamento com radioterapia. Então, a conclusão dos autores é que o tratamento focal das metástases, guiada por PET scan, conseguiu prolongar o início da hormonioterapia. Interessante que, como desfecho secundário, também houve uma melhora do controle do PSA, mas o que vocês podem observar aqui no gráfico é que, mesmo os pacientes que só foram observados, houve uma resposta bioquímica em 42% deles, mostrando a heterogeneidade desse subgrupo de pacientes. Então, esses meus comentários em relação a esse estudo, que apesar de ser um estudo positivo, efetivo, retardando o início da hormonioterapia, esse não é o tratamento padrão. Normalmente, a gente tem feito esse tratamento, que é muitas vezes guiado pela tecnologia, a gente tem melhores métodos de tratamento e melhores métodos de imagem, e vários estudos prospectivos estão em andamento que vão nos dar maiores informações em relação a esse tratamento. A doença oligometastática é bastante heterogênea e a gente precisa de melhor estratificação molecular. Existem várias iniciativas para melhor entender esses pacientes. A gente está coletando amostras prospectivas, 17 grupos em nível mundial,
coletando tanto sangue quanto biópsias ósseas, e no futuro talvez a gente consiga entender um pouco melhor quem é realmente aquele paciente oligometastático que potencialmente pode ser curado. O segundo trabalho é o ensaio clínico randomizado, fase 3, do tratamento com radioterapia hipofracionada da próstata, colocando num contexto a radioterapia hipofracionada. A gente tem um racional radiobiológico para dar doses mais altas de radiação e encurtar o tratamento da radioterapia curativa primária na próstata. Nós temos uma melhor tecnologia, é conveniente para os pacientes, para o sistema de saúde, os custos são mais baixos e um crescente número de estudos e ensaios clínicos nessa área. Então, aqui a gente está provavelmente se movendo a 7 a 8 semanas de tratamento para fracionamentos mais curtos. Então, esse estudo testou o SBRT, fracionamento moderado. O Luiz vai estar falando logo mais sobre o hipofracionamento. A gente já tem alguns ensaios clínicos, o SHIP Trial e o PROFIT, mas na área do hipofracionamento extremo, o SBRT, até então não tinha nenhum ensaio clínico randomizado publicado. Esse é um estudo, então, que randomizou pacientes de risco intermediário e alto, 1.200 pacientes de 2005 a 2015, sem supressão androgênica. Os pacientes foram randomizados tanto para o fracionamento convencional, 39 frações de 2 grays, 78 grays no total, 8 semanas de tratamento, ou o ultra-hipofracionamento, 7 frações de 6,10 grays, 42 grays no total, 2,5 semanas. Esse estudo é um estudo de não inferioridade. O que foi observado, então, é que em 5 anos não houve uma diferença do endpoint primário, que foi a sobrevida livre de progressão, basicamente ditada por um controle bioquímico. A sobrevida livre de progressão foi, então, de 84% em 5 anos. Em termos de efeitos adversos, o que a gente observou, então, aqui é que, de forma geral, não houve uma diferença significativa, exceto ao final do tratamento. Os pacientes reportaram um pouco mais de toxicidade ao final do tratamento e aos 12 meses. Mas, de forma geral, não houve diferença. Isso também foi observado em relação à toxicidade gastrointestinal, que apenas ao final do tratamento houve uma maior toxicidade e não houve diferença significativa nos demais tempos avaliados. Os principais take-home messages desse trabalho é que o SBRT da próstata efetivo não foi inferior ao fracionamento convencional. A toxicidade urinária parece ser baixa. Importante salientar que esse estudo, 80% dos pacientes usaram radioterapia 3D conforme, tridimensional, não usaram MRT, sabidamente que traz menores taxas de toxicidade retal. Talvez os espaçadores retais ou outras formas podem diminuir ainda mais a toxicidade retal, que não foi importante nesse estudo. Agora, a grande questão é se o SBRT da próstata é um novo tratamento padrão ou não. Certamente requer bastante qualidades de clinical expertise. A gente necessita, provavelmente, um tempo de segmento mais longo, porque tem toxicidade tardias, muitas vezes estenoses uretrais, que podem acontecer realmente com um tempo de segmento mais longo, e existem vários estudos clínicos em andamento. A gente tem recrutado pacientes para o HIT Trial em Miami, que compara hipofracionamento moderado, 70,2 grays em 26 frações, versus 5 frações de 7,2 em duas semanas. Muito obrigado. Para esse feijão aqui, né? É que é diferente, não é?
não é o meu ainda. Muito bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou também rapidamente falar sobre os highlights do AUA. No AUA, normalmente não é que nem a ASCO, por exemplo, onde os grandes ensaios clínicos, as grandes mudanças de conduta são apresentadas, né? E, enfim, esse ano não teve nenhum debate acirrado sobre rastreamento de câncer de próstata, que é o que normalmente levanta a plateia, né, no AUA, mas foi um programa que, no meu modo de ver, foi muito bem estruturado do ponto de vista de uro-oncologia. Então, a primeira coisa, só para fazer menção, foi atualizado o guideline da própria AUA sobre câncer de próstata metastático, incluindo, então, a apalutamida e a enzalutamida como opções terapêuticas no tratamento do câncer de próstata resistente à castração não metastático. Outro lecture que foi importante foi, de novo, trazer a questão do uso de finasterida como quimioprevenção no câncer de próstata, o Dr. Ian Thompson falando novamente sobre o assunto, dando um enfoque sobre a sobrevida em longo prazo desses pacientes, tentando mostrar, então, que depois do primeiro ano, não houve diferença nas curvas entre o grupo que usou finasterida e o grupo que usou placebo na quimioprevenção, mostrando que, na verdade, a mortalidade é muito semelhante entre os grupos e que, na verdade, é uma mortalidade baixa, né, mas que, de uma certa maneira, há um benefício quando tu tens em torno de 20% a menos de pacientes sendo diagnosticados no grupo que usa finasterida e, ao mesmo tempo, não havendo uma diferença no longo prazo em pacientes morrendo pelo câncer de próstata, seja qualquer Gleason, mas especialmente naqueles pacientes ditos de alto grau. Outra fala importante que eu selecionei foi essa meta-análise apresentada pelo Dr. Gill sobre The Changing Face of Urologic Oncology, Surgery Over 17 Years and the Impact of Robotics. Então, voltando aqui, uma meta-análise que incluiu 63 mil pacientes, analisando esses 5 domínios ou key questions, a penetrância no campo da urologia, os desfechos perioperatórios, os desfechos oncológicos e de sobrevida, os desfechos funcionais e os desfechos de custo da cirurgia robótica comparada à cirurgia aberta, né? Mostrando aqui que nos primeiros 4 itens, e obviamente a gente não conseguiria provar isso aqui no 5º item, mas que a robótica é superior em vários desses aspectos que foram analisados, e mostrando um dado interessante que desfechos com margem positiva, continência e potência, onde se via uma tendência marginal aqui de favorecimento à robótica entre 2000 e 2009, tornam-se significativos quando tu divide a análise por faixa de tempo nos 7 anos consecutivos, da mesma maneira em cistectomia radical, anterior à prostatectomia robótica, na questão das linfadenectomias e complicações precoces e tardias, onde nos primeiros 5 anos analisados não havia diferença entre os grupos e, por exemplo, aqui na questão das linfadenectomias, uma diferença bastante significativa. É um ganho de experiência, de novo, filosoficamente. A partir do momento que só se faz cirurgia robótica num país como os Estados Unidos, ou a imensa maioria das cirurgias são feitas por cirurgia robótica, tu cria uma geração de cirurgiões que não vai ter contato com a cirurgia aberta. A questão é, a robótica é melhor de fato, ou as pessoas agora só fazem cirurgia robótica e só treinam cirurgia robótica e não tem o outro braço para ser comparado de uma maneira igual. Também trouxe um estudo sobre PSMA, né, um estudo de fase 2, bastante interessante a metodologia que foi empregada, na tentativa de mostrar a capacidade do PET com PSMA de fazer o estadiamento dos pacientes no pré-operatório de prostatectomia. Então, o racional do estudo era basicamente pacientes com Gleason 7, 4 mais 3 ou mais,
faziam uma avaliação com PSMA no estadiamento pré-operatório e depois, no intraoperatório, faziam uma nova infusão do PSMA, do galho com PSMA, alguns minutos antes do pedículo prostático ser ligado. E eles pegavam a próstata e levavam para um aparelho, para um leitor de medicina nuclear, para analisar a performance daquela próstata. Então, como é que eles simplesmente levavam aqui, o PSMA era injetado 30 a 60 minutos antes da ligadura do pedículo prostático, e aí, uma vez que a próstata era extraída, era levada, né, num saquinho até o PET scanning para fazer a análise. E no intuito de tentar, comparando o PET com PSMA do pré-operatório com esse ex vivo e com a correlação com a patologia final, no intuito de identificar áreas que eventualmente não eram identificadas no PSMA ou na ressonância anterior de pré-operatório, de estadiamento. Eu selecionei aqui também um resumo que foi apresentado numa das sessões de câncer de próstata, que é um trabalho muito parecido com o que a gente está desenvolvendo aqui no hospital, que era sobre qualidade de vida em pacientes submetidos à prostatectomia radical, uma grande coorte, mostrando que, a partir do 12º mês, a maior parte das funções relacionadas à qualidade de vida, físicas, enfim, de desempenho na sua vida comum, função emocional, cognitiva, social e qualidade de vida global, elas, à exceção da função social, elas mais ou menos se equivalem em pacientes submetidos à prostatectomia radical, seja por via aberta, seja por via minimamente invasiva, com a população em geral. Outro estudo foi esse aqui, um estudo de fase 3, de quimioterapia neoadjuvante, seguido por nefroureterectomia, onde, então, os pacientes foram divididos em utilizar MVAC ou Gencarbo, dependendo da sua função renal, e depois fazia a nefroureterectomia com linfadenectomia, cujo o endpoint era, então, a resposta completa, e se viu, então, nesse estudo, assim, que se conseguia, de uma maneira não tão brilhante, mas uma certa redução, um downstaging desses pacientes depois da neoadjuvância com MVAC. E, por fim, esse estudo que pegou pacientes com tumores de carcinoma de células renais com já tumor, doença na cava, né, para fazer radioterapia estereotática. E, então, esses pacientes foram submetidos à radioterapia e depois nefrectomia com trombectomia. E o primary endpoint era, além da segurança, isso aqui é um estudo de fase 2, desfechos clínicos mais imediatos, né? E essa radioterapia estereotática ablativa, o que se idealizaria como background é que seria altamente acurada e conseguiria entregar altas doses de radiação naquele campo, junto da doença caval. Os pacientes eram predominantemente 3B ou 4 no seu estadiamento T, e num segmento de 20 meses, um segmento mediano de 20 meses, todos os pacientes estavam vivos. E em relação à sobrevida livre de metástase, desses pacientes, que eram 10 pacientes incluídos no estudo, um teve uma progressão imediata, um teve uma metástase pulmonar 12 meses após a cirurgia e o outro teve um angiosarcoma de mama, mas, de um ponto de vista de um estudo inicial, algo promissor, ou pelo menos dentro do seu racional. Se falou, o Dr. Luiz falou na questão do efeito abscopal, e se mostrou isso aí também na apresentação desse Late Breaker Abstract. Eu queria agradecer a atenção de vocês e muito obrigado.